Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Você já sentiu medo de alguma coisa? Do lobo mau, talvez? Eu mesmo já ouvi frases de que o medo é bom, pois te deixa em alerta. No entanto, acabo sempre opinando que esse argumento é errôneo. Ter o instinto apurado é melhor que sentir medo, na minha opinião, pois esse terror dentro de você pode até te deixar mais alerta, porém irá também liberar todas as emoções enjauladas por você mesmo. E isso pode te prejudicar mais do que te dar vantagens. Além disso, como o próprio livro Mais Esperto que o Diabo diz, o medo é um dos principais meios para você entregar sua mente para o famoso diabo. Mas calma, para quem não leu o livro, esse diabo não é bem aquele cara vermelhinho com chifres. O diabo nesse livro representa as forças negativas que te levam à ruína. E isso não é uma ficção, e sim uma realidade. Pessoas fracassam em suas vidas em uma enorme quantidade, e posso dizer que a maioria é pelo fato de deixarem um medo dominarem suas mentes e as cegarem. Portanto, quer aprender como parar de sentir isso? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, é normal sentir medo. Isso acontece muitas vezes, por isso que, como comentei, é algo que atinge uma grande quantidade de pessoas. Porém, dificilmente você verá um indivíduo bem-sucedido com uma vida de sucesso com medo, pois geralmente quem está no topo foi treinado e visualizou que esse sentimento é extremamente negativo e que te causará muitos danos. Vamos supor alguém que tenha medo da morte. Chega em um determinado momento que ela fica com tanto pavor de morrer que por si só acaba causando na sua perda de vida, pois acaba deixando de viver inúmeros momentos que poderiam enriquecer suas experiências, por ter medo dessa tal morte. Pegando um caso, alguém que tenha medo de avião. Essa pessoa passará a deixar de viajar para lugares incríveis, pois dificilmente haverá cruzeiros para atravessar o Atlântico, e ao deixar de visitar esses locais com culturas e aprendizados diferentes, passará a deixar de viver. Logo, por ter medo dessa morte e uma queda de avião, simplesmente deixa de viver. Não é irônico? Pois eu acho que não. É algo sério e precisa ter toda a atenção, pois no momento que você escolhe não viver por meio de medos, isso te causará grandes perdas. Na verdade, para ser mais exato, você deixará de ganhar, e isso ao meu ver é pior que uma perda, porque na perda pelo menos você passou um tempo com aquilo, enquanto que deixar de ganhar remete ao fato de você nunca ter aquilo. No livro Mais Esperto que o Diabo há um trecho que diz que os piores medos são 6: medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, perda do amor, velhice e da morte. E o intuito desse vídeo é analisar esses 6 tipos de medos para que você passe a ignorá-los e até mesmo parar de senti-los, para que possa ter uma vida sem essas correntes que irão te fazer desistir de muita coisa por bobeira. Na questão da pobreza, geralmente quem já foi pobre e teve que passar necessidades passa a não sentir mais medo de ter que viver isso de novo, porque sabe que é uma fase que, dependendo do seu esforço, é apenas momentânea. No entanto, aqueles que já sentiram uma certa necessidade em um determinado momento da sua vida e traumatizados por isso, passam a ir atrás de mais e mais dinheiro sem parar, para que possam criar uma estabilidade e nunca mais chegarem perto da pobreza. E claro que até mesmo ricaços que fazem de tudo para sempre acumularem mais. Porém, o que essa corrida em busca de dinheiro acaba acarretando é uma perda de energia e de tempo que poderiam estar sendo voltados ao conhecimento maior ou um aproveitamento melhor da vida, pois de forma sensata, o dinheiro deve sempre ser visado, mas conquistado de pouco em pouco. Então querer ganhar tudo de uma vez pode ser bem mais prejudicial do que você imagina, acabando com sua saúde em alguns casos. Logo, faça um caminho melhor, tire essa questão da pobreza em sua mente e foque em apenas conquistar a riqueza, e se um dia ocorrer uma queda e você passar necessidades, não se desespere, aproveite esse momento para aprender, mas jamais fique frustrado em querer ganhar mais e mais dinheiro, pois causará o efeito contrário. Você passará a gastar mais dinheiro com remédios ou até mesmo problemas judiciais. Na questão da crítica, muitas pessoas deixam de frequentar lugares ou parar de usar uma certa roupa por medo do que as pessoas vão achar. Sabe, eu costumava ser um cara que nos meus 14, 15 anos tinha muito receio de falar em público, já que eu evitava falar em uma apresentação de trabalho na escola ou até mesmo fazer uma pergunta em sala de aula, que é uma coisa simples, mas eu evitava. Justamente porque ficava com medo do que as pessoas iriam pensar de mim se a minha pergunta fosse ruim ou se eu gaguejasse no meio da apresentação. Hoje,
Eu sou totalmente diferente e até mesmo gosto de apresentar, de estar em público. Portanto, nessa questão da crítica, vai remeter muito a sua escolha de dar importância ou não para o que as pessoas pensam de você. Claro que é interessante ficar atento em ouvir uma crítica que possa ser mais construtiva, porém a maioria não é, e isso é que você deve perceber para deixar de ter medo de críticas. Na verdade, críticas são ótimas, pois sempre no meio de um monte de baboseira, você achará umas que irão te ajudar a ser alguém melhor. Falando sobre o terceiro medo, a questão da perda de saúde. Bom, é realmente um estado de terror pensar em um dia ir ao médico e descobrir que está com câncer. Porém, acho que dá para juntar essa questão com o medo da morte também, pois o fato de você ter medo de perder sua saúde já é de um medo da morte. E olha, realmente seria algo complicado, mas o máximo que você pode fazer é comer comidas saudáveis e praticar exercícios físicos, além de evitar hábitos que podem te causar uma saúde degradante no futuro. E se um dia, mesmo fazendo tudo isso, ocorrer de uma doença surgir no seu corpo, você, em questão física, é composto de carne e osso. O que esperava? O que importa é jamais deixar sua mente se degradar, mas até ela pode. E espero que não aconteça nunca isso comigo ou com você. Porém, caso um dia venha acontecer também, não sinta medo. Use o resto dos seus dias e até mesmo energia para fazer o bem que já vinha antes fazendo, o progresso que já estava construindo, pois isso faz parte da vida e a vida não deve ser temida em aspecto algum. Em relação à perda do amor, isso é algo que é extremamente normal, mas doloroso. Afinal, estamos sempre nos relacionando com outras pessoas, seja por meio de amizades, negócios e, claro, o amor. E no começo tudo parece a oitava maravilha do mundo, ambos se entendendo, curtindo um ao outro e tendo inúmeras experiências que colocam sua felicidade em outro patamar. Porém, as brigas vão acontecendo e o pilar que sustenta a relação pode se quebrar, e aí dificilmente terá outro jeito de voltar ao que era antes. O que geralmente sobra são as memórias e lições que você passará a levar e guardar contigo para uma outra relação. É triste pra caramba, não vou mentir, mas é outro processo que faz parte da vida. Pessoas vão entrando e saindo do seu caminho e bastará você levar as memórias e experiências que tiveram com elas, para se tornar alguém melhor também. Bom, sobre a velhice, para quem já entendeu o recado do vídeo, nem preciso me aprofundar muito, é processo. Não dá para você ser imortal e não tenha medo dela, porque na velhice você passará a ser muito experiente e pode até mesmo conquistar muito mais do que conquistou quando jovem. Então é isso. Para finalizar, o medo é um fator que limita e é horrível quando você, por exemplo, quer abordar alguém e fica hesitante quanto àquilo, de ir ou não ir conversar com a pessoa e tudo mais. Porém, o que custa você ir abordá-la? Poxa, não vai doer. Porém, quem te faz ficar parado ali só olhando é o medo. Entendeu agora como ele pode limitar? E aí aquela pessoa que você não abordou poderia fazer negócios juntos com você ou até mesmo ser o grande amor da sua vida. E você passa a deixar de ganhar isso só porque teve o medo besta de não ir conversar com a pessoa. Claro que também deve-se analisar o momento certo para abordar, pegando nesse exemplo, alguém. Porém, aí vai dar estratégia e capacidade analítica, e isso só estará ao seu lado caso você também tenha razão em primeiro lugar. E quando o medo surge, não há razão. Portanto, vence o medo, porque ele só irá te limitar e fazer você deixar de ganhar algo. Bom, eu espero que você tenha curtido essa análise, e se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.